O projeto Fair Work é uma pesquisação coordenada mundialmente pela Universidade de Oxford, e hoje presente em 26 países, inclusive no Brasil, que busca avaliar em cada um desses países as melhores e as piores práticas das plataformas digitais de trabalho, como Uber e outras, da chamada plataformização, uberização do trabalho, em termos de princípios de trabalho decente em plataformas digitais. A gente construiu princípios em conjunto com diferentes instituições interessadas, sindicatos, associações, Organização Internacional do Trabalho, a partir de 5 eixos centrais, que são remuneração, condições de trabalho, inclusive saúde e tal, contratos, gestão e representação. Cada um desses princípios tem indicadores, desde garantia de salário mínimo, desde salário mínimo ideal, condições de trabalho adequadas, combate à discriminação e à desigualdade de gênero e de raça por meio da plataforma, governança democrática, e isso tudo muito explícito, e a partir de entrevistas com trabalhadores, de conversas com as plataformas e de pesquisa documental, a gente chega à pontuação de 0 a 10 em relação a cada plataforma, em relação aos princípios de trabalho decente. E com isso, a gente mostra para as pessoas, olha, temos aqui plataformas que não cumprem trabalho decente, ou outras que podem cumprir, e também pressionando, seja por meio da mídia, por meio do jurídico, por meio do legislativo, maneiras de garantir, de pressionar por trabalho decente em plataformas digitais, esse tema que é tão caro para a gente. No Brasil, a gente está terminando a primeira rodada deste projeto. A gente vai lançar um relatório logo depois do Carnaval, avaliando as 6 principais plataformas no Brasil em relação a esses princípios. E a gente vai lançar um relatório mostrando qual é o cenário do Brasil em relação ao trabalho decente, o que temos que fazer em conjunto com formuladores de políticas públicas, com as associações de trabalhadores, para garantir, seja em plataformas consideradas grandes plataformas, ou seja, para construir plataformas locais, públicas, cooperativas, que possam também nascer a partir de princípios de trabalho decente, e essa tanto a nossa pesquisa quanto a nossa ação no debate público. É uma pesquisa acadêmica comprometida com a democracia, com os direitos de trabalhadores, com não só no momento que a gente está vivendo, de que maneiras que a universidade e as diferentes instituições podem atuar juntas para transformar o que se chama hoje como economia de plataformas. Esses tempos eu fui entrevistado por aquela revista internacional Wired. É interessante que eles me acreditaram como pesquisador do Fair Work, o cão de guarda da economia de plataformas ao redor do mundo. A gente, em Londres, fez uma campanha nas ruas de Londres, mostrando os resultados das plataformas lá. Em Berlim, a gente anunciou no metrô e dizendo assim, plataformas, vocês cumprem trabalho indecente, nós estamos de olho. Ou seja, de que maneira que a gente também, a partir desses princípios, podem gerar projetos de lei, podem gerar programas de governo. E uma outra coisa que eu acredito muito, que é na construção de outros tipos de plataformas que não dependam desses grandes conglomerados tecnológicos. Ou seja, de que maneiras é possível retomar uma agenda de economia solidária, retomar uma agenda de cooperativismo no âmbito dos direitos de trabalhadores em contexto de plataformas. A gente tem uma série de exemplos também que mostram a possibilidade de fazer isso e que é necessário políticas públicas para isso, ao mesmo tempo que não dá para cooperativas ou coletivos reproduzirem práticas de exploração ou autoexploração do trabalho. E aí a gente coloca de novo os princípios de trabalho decente como início do que a gente precisa pensar como o trabalho por plataformas digitais, que é hoje um fenômeno central para compreender, e transformar o que é a classe trabalhadora hoje no Brasil. Mais do que nunca, esse problema é um problema global. Ao mesmo tempo que cada país, cada região tem as suas especificidades. E a gente acredita numa rede de pesquisadores e ativistas forte ao redor do mundo para cruzar
esses olhares internacionais e olhares locais. Um exemplo, tem uma série de sindicatos e associações de entregadores, de motoristas, de outros trabalhadores de plataformas ao redor do mundo, de que maneiras que a gente pode colocá-los em relação e aprender uns com os outros com as suas práticas. Isso é muito legal. Assim como no Brasil tem uma série de coisas, eu cito dois, um aplicativo que o MTST construiu, o Contrate Quem Luta, e coletivos só de mulheres entregadoras aqui no Brasil são uma referência para outras partes do mundo se inspirarem também. Então, essa troca é muito importante e também de uma pressão que seja internacional. Porque, às vezes, pode ser que alguma plataforma local de algum dos países que a gente está queira silenciar a imprensa, queira fazer lobby para não ser vista como uma promotora de trabalho indecente. A gente sabe que isso acontece em vários países. Então, é necessária uma pressão internacional. E muitas das plataformas são internacionais também. Né? Não adianta fazer uma pressão em só um país. Então, isso é central nessa articulação local e global. Primeiro, não é só com motoristas, não é só com entregadores. O trabalho de plataformas tende à generalização para todos os setores. A gente tem visto isso no nosso dia a dia. A gente tem visto como o nosso poder de compra, nosso poder do dia a dia, o feijão aumenta, tudo, a carne aumenta. De que maneiras que a gente... e a gente foi perdendo tantos direitos desde a reforma trabalhista. É preciso uma reação a tudo isso que a gente tem visto de uma maneira não só crítica, mas também propositiva, de como garantir direitos, de como retomar o nosso crescimento econômico e manter uma soberania de país. Eu acho que um projeto de país que não seja dependente, esse tema que sempre volta por aí. Então, a questão do trabalho decente por plataformas, é importante a gente estar de olho quais candidatos, quais partidos estão falando, estão colocando essa questão na agenda e não fique só escamoteando, somente, olha, vamos passar pano por aqui e de que maneiras que é preciso enfrentar esse grande problema hoje no Brasil e no mundo. Convido vocês a conhecerem tanto o site do Fair Work, que dá para ter uma noção, a gente tem até desenhos animados explicando os nossos princípios, como o site do DigiLabel, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno na Unicinos, e que tem vários desses conteúdos em português também, sobre esses temas, incluindo um observatório do cooperativismo de plataforma, que são vídeos que a gente faz explicando alternativas a esse cenário que a gente tem visto em relação ao trabalho por plataforma.